No vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo completo de como executar da maneira certa e eficiente o levantamento terra, seja convencional ou sumô. Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Veloso, eu sou atleta e treinador de powerlifting, posto conteúdo aqui no meu canal, assim como lá no Instagram, toda semana sobre o esporte, dicas de execução, dicas de programação, periodização e tudo que envolve powerlifting para ganhar mais força. E esse aqui é o terceiro e último vídeo de uma série, de uma sequência que estamos fazendo aqui no canal sobre como executar, um tutorial completo de execução de técnica correta de cada um dos três principais levantamentos do powerlifting. Então depois de assistir esse vídeo aqui, se você estiver interessado, é só entrar aí no canal que a gente tem vídeo de tutorial do agachamento e também do supino, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar aqui a falar sobre levantamento terra. Assim como nos outros levantamentos, eu acho que para a gente iniciar esse tutorial é importante falar sobre vestimentas. Diferente do agachamento e do supino, logicamente a camiseta que você utiliza, o calção e tal não influencia tanto. Entretanto, eu não recomendo fazer levantamento terra com calça, ok? Principalmente calça legging ou calça moletom, porque pode acontecer de, durante o movimento de lockout, enquanto a barra ela começa a deslizar na coxa, começar a prender um pouco mais. Então essa seria, digamos que minha única recomendação assim de coisas que talvez eu não faria, mas não que você fazer vai estar errado e que não dê para fazer levantamento terra, mas apenas uma ressalva. Em relação aos calçados, ok? Isso sim é muito importante. Aqui a gente quer um calçado de sola reta, o mais próximo possível do chão. Algumas pessoas até tiram a palmilha desses tênis e evitar tênis como, por exemplo, de corrida, de caminhada, que são muito fofinhos, assim como também tênis específicos para agachar, porque os squat shoes que tem calcanhar elevado tornam o movimento mais difícil e aqui não é a ideia. Então tênis sola reta, o mais baixo possível, até mesmo descalço, de meia, caso a sua academia permita, mas lembrando que em competições isso não é permitido, tem que ser um calçado fechado. Outra coisa que vocês vão reparar que eu estou usando aqui é o meião. Embora ele seja obrigatório em competições, logicamente não é obrigatório em treino cada um usa o que quiser. Mas eu recomendo muito que você utilize um meião também para treinar, para que você proteja melhor a sua canela. Durante o levantamento terra, principalmente se a sua barra for áspera, dependendo da sua técnica, é muito comum que a barra realmente deslize, ela toque na sua canela. E algumas vezes pode machucar e tal. E é por isso que o meião é tão comum, então, para fazer levantamento terra. E eu recomendo muito que você utilize, e sobre o meião pode ser qualquer um, tá? Tipo de futebol, realmente qualquer um. Não existe marca de meião homologado, melhor meião para powerlifting. Literalmente qualquer um, tá? Na minha opinião, até o mais barato que você encontrar, porque ao longo prazo vai acabar desfiando um pouco da barra, ficar roçando e tudo mais. Agora, outro ponto que a gente tem que conversar, que tem total ligação com a sua performance no terra também, é sobre a altura em que a barra vai ficar. Poucas pessoas se atentam a isso, mas você não concorda que, logicamente, o tamanho dessa anilha é diferente de, por exemplo, esta anilha aqui, que é diferente, logicamente, de uma anilha menor, como essa aqui e tudo mais? Então, o que acontece é o seguinte, as anilhas oficiais de powerlifting, de competição, elas têm um diâmetro de 45 centímetros, que é como essa daqui. Entendendo isso, a gente consegue, então, entender que a altura correta, digamos assim, no padrão powerlifting, é cerca de 22,5 centímetros da barra até o chão. Se você então utiliza anilhas menores, por exemplo, do que isso, ou talvez maiores, coloca um step embaixo, alguma coisa assim, você vai estar mudando a altura. E aí, consequentemente, você está mudando a variação. Não é um terra normal, digamos assim, é um terra em bloco, ou um terra em déficit, não é a ideia desse vídeo. Aqui a gente está falando sobre o padrão comum de terra. Então a minha sugestão é o seguinte, simplesmente vá e leve literalmente uma fita métrica para academia, ou uma régua, ou então se você tem muita vergonha, sei lá, meça uma garrafinha da água, alguma coisa assim, o que teria 22,5 centímetros, e aí você vai lá e leva a garrafinha da água, ou talvez você, sei lá, fez uma marcação na sua meia, na sua canela, e aí você consegue ter essa noção lá na academia. Mas a grande questão é, você precisa medir de alguma forma. Então a minha barra aqui, por exemplo, ela tem os 22,5 centímetros, porque é o padrão correto, são as anilhas oficiais. Não necessariamente oficiais de competição, mas elas têm o tamanho das anilhas oficiais. Entender isso já é muito importante, tá? Se as suas anilhas forem menores, ou talvez você está começando e está usando as anilhas que realmente são pequenas, como 5, 10 quilos, 2 quilos, algo assim, eu recomendo que você improvise, colocando de repente outras anilhas embaixo, ou step, enfim, vá testando até encontrar a altura mais próxima da oficial. Se não tem como fazer os 22,5 centímetros, faça 23, faça 24, faça 21, fique ali no mais perto possível. Combinado? Isso aqui é muito importante. Agora vamos para a parte prática, realmente falando da execução da técnica em si. Existem basicamente duas maneiras, duas principais formas de fazer o levantamento terra. O levantamento terra convencional, que as suas pernas elas ficam mais fechadas e você vai fazer a sua pegada ao lado das suas pernas. E também tem o levantamento terra sumô, onde as pernas elas são mais afastadas e a nossa pegada ela fica entre as pernas. Qual estilo fazer vai depender muito da pessoa. Uma coisa que às vezes eu vejo a galera falando aí no Instagram, aqui no próprio YouTube ou nas redes sociais
sociais no geral e tal, é dando dicas de como identificar qual estilo é melhor para sua anatomia. Exemplo, você tem as pernas longas, é melhor esse, se você tem o tronco menor, mais curto, é melhor outra variação, ou alguma coisa assim. Mas pessoalmente eu não gosto dessa abordagem, porque não é uma regra, nós somos indivíduos e cada indivíduo é diferente. Então a minha grande sugestão é o seguinte, simplesmente treine por um bom tempo os dois levantamentos e baseado no qual você consegue levantar mais carga e ou é mais confortável, você decide qual estilo seguir. Por que que eu digo forte e ou confortável? Porque é o seguinte, eu, por exemplo, no passado fazia o levantamento terra convencional, com as pernas fechadas, porém sempre que eu fazia ele, eu tinha muita dificuldade de me recuperar, minha lombar não reagia muito bem, eu ficava muito cansado dos treinos, acabava influenciando um pouco os meus agachamentos, enfim, eu não conseguia mais progredir, mesmo sendo muito mais forte no convencional. Foi aí que eu pensei, cara, não tô gostando de fazer o convencional, não parece estar sendo saudável, fico muito quebrado, muito dolorido, não tá encaixado, tô estagnado e eu vou começar então a focar no sumô. Quando eu comecei a fazer isso, meu sumô era tipo assim, 50 quilos mais fraco, literalmente, do que o terra convencional. Mas aí por ser muito mais confortável, eu conseguia treinar ele mais vezes na semana, eu conseguia treinar mais séries, conseguia realmente me esforçar mais nele. No médio / longo prazo, eu conseguia até mesmo ter o meu sumô mais forte, o convencional. Então a minha sugestão é que você treine os dois estilos e aí, se os dois forem igualmente confortáveis, você decide focar mais no que você simplesmente levanta mais peso. Agora, caso um deles cause um pouco de dor, um pouco de desconforto, provavelmente você tem que optar pelo outro, mesmo que talvez você seja um pouco mais fraco neste outro. Vou citar um outro exemplo, levantamento terra sumô. Já vi pessoas falarem que até levantam mais peso no sumô, pelo menos quando fizeram um teste. Entretanto, não conseguem treinar muito sumô porque sentem muita dor no quadril ou no adutor ou alguma coisa assim. Enfim, talvez a pessoa se sinta melhor fazendo convencional e se ela focar mais no convencional, ela vai ficar mais forte no convencional. Mas claro que a gente pode entrar com mobilidades, alongamentos, fortalecimento, melhorias técnicas que vocês vão aprender hoje e tal. Mas o que eu tô dizendo é, você já tentou tudo, já tentou melhorar muito, já insistiu muito, mas realmente aquele exercício não é confortável. É isso que eu tô me referindo, beleza? Mas enfim, vamos então continuar. Quando nós falamos do terra convencional, nós estamos falando, né, da abertura de pernas um pouco mais fechada, geralmente na largura do quadril ou largura do ombro, mas não é uma regra. Então, o quão fechado suas pernas vão ficar ou quão aberto essas pernas vão ficar, assim como se a ponta do pé vai ficar mais para frente ou mais para o lado, é uma questão completamente de preferência e como você se sente mais forte e encaixado. E aqui a mesma coisa serve para o levantamento terra sumô. O levantamento terra sumô, normalmente as pessoas elas colocam a canela na marcação da barra. Entretanto, você não concorda que para uma pessoa muito alta isso pode ser talvez um pouco fechado ou para uma pessoa muito baixa pode ser muito aberto, então depende muito da pessoa. Eu acho que um bom start no levantamento terra sumô é normalmente quando você vai segurar a barra, os seus joelhos ficam alinhados com a sua canela e com o seu calcanhar. O seu pé no geral, na verdade, é mais ou menos esse, digamos que o mais comum no terra sumô, e você pode começar com esse estilo e ir testando fechar um pouco mais ou abrir um pouco mais. Assim como a ponta do pé pode ser mais apontado para frente ou para o lado, fazer mais fechada, mais aberta, isso não importa. Isso é uma questão completamente de preferência e conforto e eficiência do indivíduo. Então tem pessoas que vão fazer mais aberto, mais fechados, não significa que um está certo e o outro está errado, beleza? Apenas se atente a alguns pontos. Por exemplo, você está fazendo terra sumô e você sente talvez um desconforto no quadril. Será que a base não está muito aberta? Esse tipo de coisa você pode, né, considerar. E aí você pode ir testando no próprio treino, durante os aquecimentos, as séries mais leves. Enfim, isso aqui é realmente questão de teste, assim como o quanto abrir as pernas no agachamento, ou então a pegada que você vai fazer no supino, esse tipo de coisa. Já que a gente já está falando de posição de pernas, uma das coisas que eu acho que é legal a gente considerar é o seguinte: algumas pessoas acham que a gente tem que sempre fazer o levantamento terra sumô com a canela tocando na barra. Só que qual é o problema disso? Vamos supor que eu vou fazer aqui um terra convencional e aqui em pé eu já estou com a barra encostada na canela. Quando eu vou descer para fazer a minha pegada, eu vou dar uma canelada para a barra na frente e vou provavelmente perder a minha postura. A barra ela se distancia, né, do nosso corpo, pode exigir muito da nossa lombar, talvez seja até um motivo de você sentir um pouco de dor. Um movimento muito mais difícil, a técnica não fica tão encaixada. Então a gente tem que tomar cuidado que essa dica de colocar a canela o mais perto possível da barra ou realmente tocar a canela na barra, ela pode ser boa para alguns indivíduos, mas ela está se referindo principalmente no momento que você vai fazer a arrancada, não quando você está de pé, muito provavelmente. Então uma dica que eu gosto muito de dar é, aqui no terra convencional, você coloca mais ou menos o meio do seu pé debaixo da barra. Então numa vista aqui de cima, eu vou estar enxergando a barra cortar o meu pé pela metade, digamos assim. Isso vai me permitir que quando eu for descer para encostar lá na barra, fazer a pegada, o meu joelho avança um pouquinho para frente, que é normal, minha canela vai um pouquinho para frente e a minha canela até toca na barra.
ou quase toca, depende de como eu me sinto mais forte e confortável, mas aqui eu consigo fazer a arrancada correta. Lembrando que isso não é uma regra, então vá testando, os pés um pouco mais para trás, um pouco mais para frente. Eu conheço pessoas que fazem quase 3 dedos de distância da barra quando estão em pé, aí quando elas abaixam, a canela vem um pouquinho mais para frente, ou pessoas que realmente chegam bem perto, vai depender muito da anatomia da pessoa, tamanho do fêmur, tíbia, etc. Já o levantamento terra sumô, normalmente a gente vai querer deixar os nossos pés sendo cortados, digamos que um pouquinho mais para trás, quase ali perto do tornozelo. Entretanto, também não é uma regra. Eu já vi atletas que praticamente tocam a canela na barra mesmo em pé, porque quando eles vão tocar na barra, por uma questão anatômica, mobilidade, eles conseguem ficar com o tronco muito vertical e praticamente o joelho deles não vão para frente, então eles conseguem fazer essa posição. Eu, Léo, já não consigo. Eu sou um cara que eu tenho que me afastar um pouco mais da barra. Aqui numa vista, né, de cima, eu praticamente estou vendo meu pé sendo cortado no meio, mesmo no sumô, porque quando eu desço, é natural que agora sim, ó, minha canela esteja praticamente tocando na barra. Então vá testando qual distância em pé da barra você fica para quando você for montar o seu setup lá embaixo, a barra tá tocando na canela ou quase tocando. Combinado? Então isso aqui vai te ajudar muito mesmo a ter um padrão de movimento mais padronizado justamente nos seus setups. Agora vamos falar então da pegada, justamente o que a gente já estava até falando, como a gente vai fazer, né, para segurar a barra. Existem praticamente aí 4 tipos de pegadas, digamos assim. A gente vai ter a pegada normal, que seria como a maioria das pessoas fazem, a pegada pronada, tradicional. Essa é uma pegada que ela não é sustentável de ser feita no powerlifting, porque a sua mão ela sempre vai aguentar menos peso do que suas pernas, suas costas, do que seu corpo como um todo. Então a gente só utiliza a pegada pronada ou quando a gente está começando para aprender a fazer um movimento e tal, ou na série de aquecimento. A segunda pegada mais comum é a pegada mista, a pegada alternada, onde uma mão vai ficar pronada e a outra supinada. Com essa pegada você consegue fazer com que a barra não gire, então você consegue sustentar muito mais peso e provavelmente é a pegada que você vai querer começar a fazer se você está começando no powerlifting, querendo fazer levantamento terra pesado no padrão. Sobre qual mão inverter, uma questão também de preferência. Eu já vi pessoas supinando a mão esquerda ou a mão direita e tal, então assim, vá testando e vê como você se sente mais forte. A terceira pegada que a gente tem é a pegada hook, a pegada gancho. Essa pegada ela é muito comum no LPO, mas ganhou muita popularidade também aqui no powerlifting e a pegada que eu, Léo, por exemplo, utilizo. É uma pegada muito mais difícil porque basicamente você coloca muita pressão no seu dedão, ela é bem dolorida, ela é difícil de dominar, nem todas as pessoas vão conseguir fazer ela e masterizar ela, mas é uma boa pegada, tá? É uma pegada que eu, Léo, gosto bastante, principalmente porque quando eu faço a pegada mista eu me sinto um pouco torto. E a gente teria, digamos que as últimas pegadas que seriam utilizando straps. A gente tem 2 tipos de straps, os straps em fitas e também os straps em 8. Tanto faz qual você vai utilizar. Os straps eu recomendo que você tente utilizar o mínimo possível se você ainda está ganhando força de pegada no seu terra. E eu, Léo, só utilizo quando, por exemplo, estou com os calos da minha mão muito doloridos, quero poupar um pouco da pegada e tal, mas se você não tem a sua pegada 100%, se você ainda sente que a barra começa a deslizar, sua mão começa a abrir um pouco nas séries, eu evitaria ao máximo usar strap para realmente fortalecer a sua pegada. Então você já sabe como posicionar suas pernas, o que fazer aqui de pé, como fazer a sua pegada. A gente vai falar sobre posicionamento das costas e quadril, que é ponto-chave. O primeiro grande passo aqui é entender que, diferente do que algumas pessoas pensam, o objetivo no terra não é fazer a retração das escápulas. Isso acontece porque no levantamento terra a gente quer tentar deixar os nossos braços os mais longos possíveis. Tanto que é muito comum as pessoas falarem que indivíduos que têm, né, envergadura grande, ou seja, os braços longos, têm vantagem no terra. E é verdade. Então você não quer encurtar o seu braço. Pensa comigo, ó, meus braços estão aqui, relaxados, né, nesse comprimento. Se eu faço a retração das escápulas, meus braços vão mais para trás. Então imagina, estou com meus braços longos, querendo fazer a minha pegada no terra. Aí eu venho aqui e retraio as escápulas, eu tenho que descer muito mais, dificultar muito mais o movimento, em prol de nenhum benefício. No levantamento terra, o que a gente quer fazer com as escápulas, quer fazer com as costas, é uma depressão. Ou seja, jogar os ombros para baixo. Eu gosto muito da dica de imaginar que o seu ombro está o mais longe possível da sua orelha. Por quê? Porque assim eu consigo deixar meus braços mais compridos, mais longos. E eu ainda vou estar ativando a dorsal, como por exemplo em uma puxada. Então realmente reparem a diferença, ó. Se eu vou fazer a minha pegada com, né, o braço longo, eu vou descer até aqui. Se eu tenho que retrair as escápulas, eu tenho que descer até aqui. Fica completamente estranho, muito provavelmente é por isso que você sente dificuldade na arrancada do seu terra. Então pense menos em retrair as escápulas, estufar o peito, foque apenas em deprimir as escápulas e praticamente deixar os seus braços relaxados, seus membros superiores mais relaxados possível. Uma dica que eu gosto bastante é imaginar que nossos braços são como cordas, sabe? Então a gente vai simplesmente deixá-las relaxadas e amarrar aqui e
subir como se fosse corda, totalmente estendido. Outra coisa que é muito importante também deixar claro é que tá tudo bem caso durante o movimento do seu terra, caso você siga todo esse passo a passo, você sinta que as suas costas ficam arredondadas. O arredondamento das costas, a flexão da coluna não é um movimento lesivo, não temos evidências disso e na verdade a gente tem até algumas evidências sugerindo que é uma postura até mais eficiente. E se você for ver um campeonato de levantamento de terra, os melhores atletas do mundo, é muito comum a postura mais flexionada, principalmente aqui da região superior das costas, da região da torácica. Então, por exemplo, se você vir aqui e querer fazer com as costas totalmente reto, o que você vai fazer? Retração das escápulas, a postura, né, toda estranha, aquela coisa. Então tá tudo bem por conta da depressão das escápulas, seus ombros ficarem um pouquinho mais para frente e ficar uma postura mais flexionada, exatamente como eu estou fazendo. E aqui a gente está falando tanto da região superior das costas, quanto também pode acontecer na lombar, caso a pessoa não sinta dor, ela sinta mais forte e confortável. Eu, Léo, por exemplo, faço uma leve flexão da lombar, tá tudo bem, mas na verdade é confortável para mim e é muito eficiente, mas lógico que a gente tenta deixar a lombar o mais neutra possível, mas a parte superior das costas é mais comum a gente flexionar. Não é algo proposital, entendeu? Você não vai fazer isso com uma técnica secreta. Às vezes eu vejo a galera falando de rounded back, ou seja, costas arredondadas, como se fosse uma técnica, uma dica. Você vai fazer o terra com rounded back. Você não fazia antes e agora você vai fazer e aí você vai colocar mais carga, vai melhorar a sua técnica. Não, isso tudo é mentira. Suas costas vão arredondar ou não, quanto vai arredondar, etc. É uma questão completamente individual, é uma característica sua. Assim como tem pessoas que naturalmente têm uma posição de extensão e elas vão fazer o terra completamente retas nas costas. Mas aí é a anatomia da pessoa, é uma característica dela. Vai eu, por exemplo, a característica de flexionar as minhas costas, fazer mais arredondado, tento fazer completamente em extensão, as costas completamente retas e tal, eu não vou nem conseguir levantar metade dos pesos que eu levanto, por exemplo. E muito provavelmente vou até me machucar, porque não é uma postura natural para mim. Então, embora seja, né, uma parte importante do terra, eu acho que assim a dica mais importante sobre isso é ligue menos para suas costas, deixe o seu corpo te mostrar o que é eficiente e natural para você. Agora em relação ao quadril, que tem total ligação também com o tronco, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, pelo menos para a gente começar a fazer o levantamento de terra e depois você começa a fazer alguns ajustes no seu setup, ou seja, o que eu vou mostrar agora não é que necessariamente a única maneira correta de se ajeitar na barra, mas eu acho que é um bom primeiro passo para depois você encontrar melhor, né, o seu ritual, digamos assim, é o que? Eu gosto de me posicionar na barra e começar o movimento com o meu quadril. Meu quadril vai para trás e no momento que eu deixo, né, os meus braços relaxados, minha depressão das escápulas, ou seja, meus braços longos, eu vou jogando meu quadril para trás. No momento que eu consigo fazer a minha pegada, aqui eu já provavelmente encontrei, ok, a posição do meu quadril. Daqui eu só vou chegar um pouquinho mais para frente a canela e vou subir. A mesma coisa serve para o levantamento terra sumô. Então, se vocês até verem os meus vídeos, eu gosto muito de me posicionar assim, que é o quê? Jogar meu quadril para trás, criando uma tensão aqui na cadeia posterior, desço o mínimo possível para fazer a minha pegada. Depois que eu faço a minha pegada, eu encaixo o quadril e subo. Essa dica aqui é muito legal. Por quê? Porque evita que você cometa o erro de, quando for se abaixar para pegar, agachar muito. E agachando muito você não aproveita o seu braço longo, ok? E principalmente vai ficar um movimento completamente estranho, às vezes até durante a subida batendo a barra no joelho. Então se, por exemplo, isso acontece com você, é porque você está errando nisso. Assim como também na descida, se durante a descida do terra a barra bate no seu joelho, é porque provavelmente você está tentando imaginar agachar o movimento e não colocar o quadril para trás, ok? Essa dica faz muita diferença. E um ponto legal também, o quanto o seu quadril vai ficar alto ou baixo também é uma questão completamente individual. Então, por exemplo, se eu venho aqui e me posiciono e meu quadril naturalmente fica mais alto, pode ser apenas uma questão de anatomia e como eu me sinto mais confortável. Se meu quadril fica mais baixo, de repente eu tenho um fêmur mais curto ou alguma coisa assim, também. O que não pode acontecer é, por exemplo, eu posicionar meu quadril de um jeito e na hora que eu vou subir eu faço isso aqui, ó. Sobe o quadril, depois sobe a barra. Isso aqui sim é errado, é um sinal de que não estou respeitando a posição mais confortável e natural do meu quadril. O seu quadril sobe antes, ou alguma coisa assim, talvez você precise deixar ele propositalmente um pouquinho mais alto. Você talvez está forçando uma posição muito agachada que não é confortável para você. Isso é comum também no sumô. Não é porque você vai fazer o sumô que você tem que agachar lá embaixo. Não, eu, Léo mesmo, por exemplo, deixo o meu sumô relativamente com o quadril alto, tá? Algumas pessoas até mais. Então é uma questão também de conforto e preferência. O que eu diria que é como se fosse uma regra que me ajuda
ajuda muito a encontrar também uma posição é imaginar como se tivesse um V e uma vista bem lateral. Então quando eu faço o movimento, qual que seria, digamos, a regrinha? O meu ombro vai ficar mais alto que o meu quadril e o meu quadril vai ficar mais alto que o meu joelho. Não necessariamente vai formar exatamente um V, mas vocês entenderam. Algumas pessoas vão ter a pontinha ali, né, do V, digamos assim, o quadril um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas sempre vai ser ombro em cima do quadril, quadril em cima do joelho. Uma dica também muito legal que ajuda a entender a posição ideal de quadril é você fazer uma excêntrica mais lenta. Então mesmo que você faça uma arrancada não tão boa, digamos assim, a partir da segunda repetição você pode tentar descer um pouquinho mais devagar e você vai reparar que no momento que a anilha toca no chão, provavelmente é a sua posição mais ideal de subir. Daqui você só faz aquela pequena pausa, já puxa o ar, sobe de novo. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade em encaixar o quadril porque ela talvez desce muito rápido e desmonta lá o setup, então ela tem que de novo tentar achar a posição do quadril, ou ela tenta fazer uma saída muito dinâmica, por exemplo, ela pega aqui na barra e faz assim, sabe, alguma coisa do gênero. Então talvez você focar mais numa saída estática seja muito interessante para você. Vem aqui, se posiciona, quadril para trás, desce até encostar aqui, né, a pegada, o mínimo possível, digamos, que você vai descer o mínimo possível que você conseguir para fazer a sua pegada, encaixa o quadril, subiu. Daqui, ó, desce só um pouquinho mais lento, tocou no chão, beleza. Até memorizar e automatizar a sua técnica. A mesma coisa serve principalmente para o levantamento terra sumô também. A gente conclui aqui essa parte de posição de coluna, tronco, quadril e tal, posição da cervical, posição da cabeça, para onde eu olho, Léo? Questão completamente de preferência. A única recomendação que eu tenho é evitar olhar muito para baixo. Por quê? Quando você for subir, se estiver olhando para baixo, a tendência é que você incline o tronco para frente, você desequilibre. Então a minha recomendação é descer, vou olhar ou para frente, ou, né, digamos que para cima, porque aqui eu estou forçando a minha posição da cervical, ou até mais para cima, tá? Então, uma dessas posições, aqui você achar melhor. Inclusive, tá tudo bem também mudar a posição do seu olhar ao longo da repetição. Muitas pessoas vão fazer o levantamento de terra, elas começam assim e depois olham para cima. Às vezes é comum. O pessoal, né, meio que usa ali o pescoço para puxar o peso, né? Brincadeiras à parte, mas sente como se fosse isso, sem problemas. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal a crescer e também o YouTube a entregar mais esse conteúdo para mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. E aqui na tela você pode conferir os nossos parceiros aqui do canal e também os cupons exclusivos de desconto para vocês, meus inscritos. Agora, bora voltar pro vídeo. Agora a gente vai começar a entrar em uma parte que é um pouco mais difícil, um pouco mais técnica, mas que eu acho que também é super importante de conversar, faz parte do levantamento correto. Aqui a gente vai estar falando de tirar o slack da barra, tirar a folga da barra, como é popularmente conhecido. Basicamente, se você parar para pensar, que é algo bem óbvio, ali o círculo, né, o meio das anilhas, vai ter uma circunferência um pouco maior do que a circunferência da barra, para que você consiga colocar e tirar a anilha com mais facilidade. E por conta disso, então, sempre vai haver um espaçamento entre a anilha, né, a parte superior ali da barra e a anilha. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um movimento de levantar a barra, vocês provavelmente vão ouvir um barulhinho, ó. Esse clique. O que é esse barulho? É basicamente a barra indo para cima, tocando naquela parte superior do círculo da anilha. E por que é tão importante tirar essa folga, fazer esse movimento antes de começar o movimento? Porque senão pode acontecer da gente comprometer um pouco a nossa postura na saída, porque a gente vai fazer força e no momento que a gente faz força, primeiro a gente tira a folga e aí pode ser que a gente desequilibre um pouco, ou perca um pouco de tensão e o movimento não saia tão encaixado. Então é muito importante que para a gente começar o movimento, a gente gere tensão no corpo para conseguir primeiro tirar a folga da barra e depois subir. Tá? Essa dica aqui faz muita diferença, ajuda muito a não perder o quadril, a diminuir dores nas costas, encaixar realmente a sua técnica, realmente é muito útil. Muitas pessoas, muitos atletas já acabam fazendo isso de forma natural e provavelmente depois que você aprender a fazer, você vai continuar fazendo isso de forma natural, meio que se torna um hábito, mas é importante a gente relembrar ele aqui. A minha dica então aqui para pensar em tirar a folga da barra é o seguinte, algumas pessoas também falam sobre puxar a folga da barra, mas eu quero que você não pense em puxar e sim em empurrar. Por quê? Quando a gente reforça o pensamento de puxar a folga da barra, dá a entender que a gente vai vir e vai puxar com o braço a folga da barra. Isso pode talvez fazer com que a gente perca um pouco daquele braço comprido, porque a gente está puxando, e talvez até reforçar um pouco uma posição de cotovelo flexionado. E no terra a gente quer deixar o braço mais esticado, tanto pela segurança quanto pela eficiência. Então a minha dica aqui é empurrar a folga da barra. Como assim não empurrar? Em que sentido? Então, o
O levantamento terra, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito mais um movimento de empurrar do que puxar. A gente usa muito mais as nossas pernas para fazer o movimento do que costas e braços, por exemplo. Então eu quero que você se posicione e faça seu setup, tudo que a gente conversou, faça a sua pegada e antes de sair, antes de começar de fato o movimento, você tensione as suas pernas como se fosse um leg drive no supino ou então como se estivesse fazendo um leg press no chão, enfim, crie uma tensão com as pernas para tirar a folga da barra. Então vai ser dessa maneira, ó. Se posicionou. Antes de fazer o movimento, ó, você faz o seguinte, ó. Percebe? Isso aqui que eu estou fazendo, ó, acho que vocês até ouvem o clique. Tirando a folga da barra, é 100% com tensão das pernas. É diferente de chegar e puxar com o braço, beleza? Então, dica muito boa, que te ajuda bastante. Aí depois que você ouviu o clique, tirei a folga. Subo. De novo, desceu, mesma coisa. A cada repetição, tira a folga, subo. Dica muito, muito legal. Imaginar então tensão com as pernas antes de fazer o movimento para tirar a folga e depois aí você usa toda a força das pernas. Então sempre imaginar também força das pernas, empurrar o chão, isso aqui faz muita diferença. E claro, muito importante, sempre deixando a barra perto do corpo, tá? Pode ser basicamente a barra vindo com a canela, encostando no joelho, deslizando na coxa ou o mais próximo possível, né, de acordo com o seu conforto e eficiência de movimento. Mas nunca a barra muito longe, porque se você perde a barra para frente, é muito difícil de recuperar, o movimento fica bem mais difícil, beleza? Ainda sobre utilizar as pernas para fazer força, uma dica que eu gosto de pensar é o seguinte, como eu falei, o leg press no chão, essa dica eu acho que é assim a principal, ajuda muitas pessoas a entenderem o que é, né, qual a intenção da produção de força no terra. Mas uma dica também que eu gosto de pensar é o seguinte, a gente vai fazer bastante força como se fosse o leg drive, até chegar aqui na posição do joelho, passou do joelho, eu vou imaginar como se fosse uma elevação pélvica, quadril encaixado. E essa dica aqui também faz muita diferença, tá? Então, força com as pernas, força com as pernas, força com as pernas. Aqui você, lógico, vai continuar fazendo força com a perna, mas passou do joelho, elevação pélvica, encaixa o quadril. Só que tem que cuidar para continuar fazendo a força com as pernas, para estender o joelho, tá? Não pode deixar o seu joelho mole e jogar só o tronco para trás. Isso aqui não é um movimento válido no powerlifting, mas já a gente vai falar disso, ok? Lembra que eu disse que a gente ia começar a entrar em algumas partes um pouco mais técnicas, que são um pouco mais complexas? Pois é, eu acho que essa daqui de agora é a mais complexa de todas. É onde eu vejo a galera mais quebrar a cabeça, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa muito simples e eu vou tentar explicar aqui para vocês. É o famoso wedge no deadlift. O wedge é, digamos que o termo em que o atleta cria tensão com o corpo contra a barra, basicamente encaixando a posição de ombro, costas, quadril ideal para fazer o levantamento. A maneira que eu acho eficiente de fazer o wedge é com um movimento um pouco mais dinâmico, porém você pode flexibilizar um pouco para caso você ainda queira fazer algo mais estático até pegar realmente, né, 100% do movimento. Então o que eu quero falar aqui? Já demonstrei para vocês, agora só vou tentar explicar, né, um pouco melhor e vocês também conhecerem isso com um nome, com um termo. Isso que eu estou fazendo é o famoso wedge que as pessoas falam. É o que? Estou me posicionando, joguei meu quadril para trás, fiz a minha pegada aqui, meu posterior de coxa, meu glúteo, eu estou imaginando que eles estão fazendo uma tensão, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir para frente, encaixando o meu quadril. No momento que eu achei a posição certa do meu quadril, tirei a folga da barra, aqui tudo isso eu estou tensionando, porque minhas pernas estão tensionadas para tirar a folga, para, né, criar, digamos, uma pré-tensão, uma pré-ativação antes de fazer o movimento. E aí é justamente aquilo que eu conversei com vocês. Fiz aqui tudo, criei a pré-tensão. Esse aqui é o wedge. O wedge é esse movimento de ir criando a tensão do corpo, encontrando essa posição ideal. E uma dica que eu acho que pode talvez te ajudar é imaginar como se você estivesse carregando o seu superpoder de um personagem de luta ou alguma coisa assim. Então é basicamente isso. Em vez de você sair do nada, do 0 ao 100, você está carregando. Então você chega aqui, ó, carregando tensão no posterior do corpo. Fiz minha pegada. Aqui eu estou carregando mais tensão, mais tensão. Os quadríceps entraram em jogo porque eu estou tirando a folga da barra. E aqui depois, soltei o meu especial, digamos assim. Cara, pode ser difícil de imaginar isso em primeiro momento, mas quando você pegar, você vai falar assim, caramba, isso aqui é milagroso, a terra fica muito melhor. E realmente é por isso que é muito comum a gente ver os atletas, a grande maioria dos atletas, montando seus setups assim. Aí do nada eles vêm e sobe, tá? Porém, não necessariamente você precisa subir no momento que você encaixa o quadril. Você pode fazer um setup um pouco mais paciente, digamos assim, como eu mencionei, que eu acho inclusive é a maneira mais correta de você começar a testar isso. Então você vem, se posiciona, cria tensão, 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 tensão e subiu. Tá? Essa é uma maneira mais conservadora, digamos assim, de fazer, mais paciente, que eu acho que é muito importante para você começar. E tem sim a maneira mais explosiva, que seria basicamente isso aqui, ó. Que nem sempre
vai funcionar para todas as pessoas, ok? E não tem melhor ou pior, mas aqui é o primeiro estilo, eu acho que é mais fácil de aprender. Depois você vai testando e vendo como que você consegue manter melhor a postura e gerar mais tensão. Porque no terra, uma dica que eu não gosto muito, que as pessoas também dão bastante, é sobre ser o mais explosivo possível no chão. Por que eu não gosto tanto dessa dica? Porque muitas vezes você pensar apenas em querer subir o mais rápido possível pode talvez reforçar aquele pensamento de puxar a folga da barra, usando só os braços, talvez perder um pouco o quadril, não ter essa geração de tensão, manutenção da postura tão boa durante seu edge, durante seu setup, esse tipo de coisa. Então no terra eu acho que vale a pena sim você ser um pouco mais paciente no chão para garantir que sua postura vai estar boa. Saiu do chão, aí você, enfim, briga, dá o máximo de intensidade, acelera, esse tipo de coisa. Claro que você tem que saber dosar, não dá para também chegar aqui e querer ser um monge extremamente devagar, extremamente lento, extremamente paciente, sem intenção, sem um pouco de agressividade. Tem que saber equilibrar as coisas. Outra coisa que, embora eu não tenha citado, mas acho que já deu para reparar, é sobre a respiração. Como que a gente faz a respiração no terra, né, Léo? Basicamente, o jeito mais comum é você se posicionar lá embaixo e no momento que você vai subir, você puxa o ar. Aí você pode soltar o ar ou subindo ou no final, ou até mesmo segurar o ar, só soltar no final na hora de refazer. Ou tem gente que faz. Tanto faz o que for mais confortável para você. Só o que a gente tem que se atentar é que com a respiração a gente está falando também de ativação de bracing. E a ativação de bracing não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, estufar o peito. Lembra? Porque se você focar em estufar o peito, você retrai as escápulas, deixa o seu braço curto. Então pense no seguinte, quando você for fazer respiração, você quer ativar o seu core, como se fosse aproximar suas costelas do quadril, diferente de buscar aquela posição de extensão, ok? Fica bastante atento a isso. E aí existem, digamos que, duas formas de ativar o bracing. A primeira seria aqui embaixo, você puxando o ar, mas sempre cuidando, né, para fazer o bracing correto e não necessariamente uma posição de extensão. E a segunda maneira aqui é mais comum, principalmente quem faz ou pegada mista ou convencional, ou no caso dos dois, porque é um setup mais rápido, é fazer o bracing aqui em cima. Porque convenhamos, ativar o bracing em pé é muito mais fácil do que na posição agachada, caso a posição de fazendo terra, né, porque não é um agachamento, mas vocês entenderam. Então realmente eu, Léo, acho que a minha ativação de bracing é melhor em cima. Então se você de repente tem mais agilidade no seu setup, você pode fazer isso, por exemplo. Ativou o core, corta ativo, só soltou o ar agora. É um pouco difícil, mas dá para fazer se você treinar bem. Agora, por que eu digo que não são para todas as pessoas? Pega eu, Léo, que embora pareça que eu ativo melhor o core dessa maneira, quando eu vou fazer meu terra sumo, cara, tem que ajeitar os pés e tem que fazer pegada hook. Se eu tento fazer o bracing em pé, olha quanto tempo eu fiquei segurando o ar, cara, não tem como fazer. Então assim, vai muito da pessoa, da agilidade que ela tem no setup. Mas eu, Léo, como demora um tempinho para me ajeitar no sumô, encaixar meu quadril, fazer minha hook, eu faço meu bracing embaixo. Não é algo que faça diferença e tal, questão novamente, como eu falei, de preferência e tal, mas se for possível, eu provavelmente priorizaria fazer o bracing em cima, caso seja algo viável para você e você não sinta que atrapalhe. E pra gente finalizar aqui, vamos falar justamente da finalização, então, o movimento de lockout, realmente, né, o final do movimento. É muito importante que você se atente que o levantamento terra, o objetivo dele é basicamente você ficar com os joelhos estendidos e os ombros atrás da barra. Então não precisa daquela inclinação de tronco absurda, até porque aquela inclinação de tronco absurda, além de não ter nenhuma vantagem e ser apenas desperdício de energia, pode reforçar o seu joelho flexionar um pouco. Então se de repente você está olhando nos vídeos e parece que você está muito para trás, seu joelho nunca parece estendido, é por isso. Então você tem que focar mais em ficar simplesmente em pé, na posição mais vertical. Então cuidem bastante disso, tá? Tem que fazer o lockout em cada repetição, não tem jeito, esse é um movimento válido no padrão. Uma dica também que eu acho legal, que às vezes ajuda a galera a entender melhor sobre os joelhos no lockout, sabe aquela sensação de quando você está fazendo a cadeira extensora e você estende completamente seu joelho, sua coxa fica enorme e o joelho totalmente, né, travado e tal? Essa é a posição que você tem que buscar no terra. Então você veio aqui, pum, contrai os quadríceps, deixa o quadríceps duro, uma dica legal que ajuda. E uma outra coisa que eu acho que pode ser legal também reforçar é quando a gente está fazendo levantamento terra, nós normalmente, powerlifters, não fazemos a variação touch and go, que seria essa daqui, ó, sem a pausa. Normalmente
não fazemos isso porque esse kick no chão, esse rebote que a gente aproveita, primeiro que não é tão vantajoso para o ganho de força, já que a gente costuma, né, trabalhar para quê? Para ficar mais forte, para fazer uma repetição. E aquela uma repetição a gente tira da onde? Do zero, não é quicando. E o segundo motivo é que tende a comprometer um pouco mais a execução. Então tudo isso que a gente falou aqui vai ser muito mais difícil se você fizer dessa maneira. Então para força, para técnica, para powerlifting mesmo, galera, pausas no chão são mais eficientes. Então se você ainda não treina esse padrão, sempre faça isso. Fez uma repetição, largou no chão, remonta seu setup, de novo, tá? Sempre sendo paciente. E é isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Foi muito massa gravar para vocês toda essa sequência do tutorial dos 3 principais levantamentos. Espero de verdade que vocês tenham curtido. E se vocês gostaram, já sabem, né? Deixe um comentário aqui embaixo que é muito importante, com feedback, talvez possíveis dúvidas, sugestões de próximos temas aqui para o canal. Eu vou ler todos os comentários e responder cada um, fechou? Deixe também um like e se inscreve no canal. Bora para a próxima então. Valeu!